Olá para todos que acompanham aqui o canal Por que Não Adotar? O nosso espaço bacana, seguro para conversarmos sobre a adoção e com um foco um pouco mais direcionado para a adoção tardia. Para quem já está acompanhando o canal há algum tempo, sabe que eu estou passando pelo período de aproximação, que é uma das fases desse processo, onde você tem um momento, um período para construir um relacionamento, uma aproximação, literalmente uma aproximação com o seu filho ou com seus filhos. E esse período ele tem uma logística, ele tem fases a serem vencidas, a serem, não é, a palavra correta não é nem vencida, não é nem vencer. A palavra mais adequada nesse momento é você criar, você estimular e você criar um laço, um- uma, uma relação com esse seu filho, onde ele vá entender quem é o pai, quem é a mãe, ou se não tem pai, se é só a mãe, ou se é só o pai, e que ele, no caso, é filho. Eu decidi fazer este vídeo sem roteiro, eu não estou com nada preparado nas mãos para ler ou para acrescentar. Eu decidi fazer esse vídeo exato do relato do que está acontecendo e o que aconteceu nesse pequeno período que eu estou fazendo vídeos semanais. Então, são lapsos temporais de semanas, 7 dias. No meu vídeo anterior, aconteceu aquela viagem onde me ofereceram passar o final de semana com o meu filho, mas fora, eu não poderia estar no meu município de origem. Eu deveria permanecer na comarca, na região da comarca onde ele está. Tudo bem. O término desse final de semana foi extremamente estressante em virtude de eu ter que deixar a criança lá no local onde ele está, naquela casa onde ele está hospedado. Agora eu considero aquilo como um período de hospedagem dele, chorando, dizendo que não, extremamente triste. Foi decepcionante para mim não poder tomar, acolher ainda mais daquela situação e principalmente resolver. Mas faz parte. Ficou chorando, a vida é assim. Como convencer uma criança que ele precisa esperar? E a decisão, principalmente um problema, uma situação onde a decisão não é minha, não sou eu quem decide. Mas eu já comentei com vocês que eu deixei 100% a critério da equipe fazer e realizar as programações da logística dos encontros, que elas chamam de combinado. Muito bem, isso foi. Deixei a critério delas. Só que eu estou. O critério delas de fazer esse combinado é a seguinte situação: eu estou 100% disponível. Então, todas as solicitações de contato que elas me fizeram até agora, 100% eu atendi. Existem pessoas que não têm essa disponibilidade em virtude do seu trabalho, em virtude de uma logística de vida diferente, ou porque já tem outros filhos e precisa atender, como eu também tenho outros filhos, mas eu me organizei, já no início comuniquei-os que eu estou no período da manhã disponível integral, sozinho, porque meu filho está na escola, e no período da tarde nós faríamos atividades com a família toda já funcionando. Então, foi muito triste deixar ele chorando lá. Tudo bem. Mais triste ainda foi não ter respostas do que aconteceria na semana seguinte, porque como a visita termina no domingo e é somente na segunda-feira que é feita a entrevista com ele, elas recebem uma devolutiva minha referente ao que aconteceu,
como ele se sentiu, como nós nos sentimos, como eu também especificamente me senti. Então, com essa devolutiva, cria-se uma sequência nessa aproximação, nessa rotina de aproximação. Muito bem. Infelizmente, bateu no problema legal, na situação de que elas também, a equipe também precisa se reportar à juíza da comarca, ao juízo, né, da comarca, e essa juíza também é toda aquela parte burocrática, analisa a situação, compreende, solicita para o Ministério Público opinião do que está acontecendo, de se pode se avançar um pouco mais, se é necessário permanecer no estágio que está. Então, tudo isso gera tempo. E justo no início da semana não tinha respostas. Tampouco na terça-feira, muito menos na quinta. Já era quinta-feira e eu teria um novo encontro por videochamada com ele e outra vez eu não tinha respostas. Ele me questiona de como ficou o combinado, né? Quando nós nos veríamos, e eu não tinha resposta e nem ideia do que iria acontecer. Muito embora a equipe muito eficiente trabalhando nos bastidores, como eu também trabalhando nos bastidores, quando eu percebi que chocou na questão de parar numa mesa. Então, tenho os meus contatos, fiz as minhas ligações e graças a Deus, mais uma vez, eu consegui, nos bastidores, fazer com que olhassem, que dessem uma atenção um pouco diferenciada para nós, porque nós já estamos em estado avançado. O normal disso que está acontecendo na fase que eu estou, a maioria das famílias, e inclusive por isso uma grande quantidade de famílias desiste, porque é muito demorado, é muito estressante. Então, por isso que o preparo é tão importante. Esses lapsos temporais acontecem e acontecem mesmo. Dependendo da comarca, leva meses. No meu caso, levou 25 dias. Então, em 25 dias nós já estamos num estágio aonde não existiria outra opção a não ser no próximo final de semana, após esse que nós passamos fora da nossa residência aqui, da onde ele vai viver realmente, da nossa casa, o próximo, a lógica seria que, já que nós passamos o final de semana anterior fora, este próximo final de semana seria aqui. Mas eu não tinha essa resposta e tinha ficado em cima de uma mesa para a decisão. Volto a dizer, é bom ter contatos, é bom ter conhecidos que você possa acionar e te ajudar a fazer a coisa andar. Mexi os meus pauzinhos, fiz as minhas ligações e tudo deu certo. A juíza autorizou. Visita domiciliar. Primeiro final de semana dele aqui conosco. Como eu comentei, ele é de uma outra comarca, são aproximadamente 3 horas ou um pouquinho mais para chegar lá. Então, como na sexta-feira ele já não tinha aula, me ofereceram de já pegá-lo na sexta-feira de manhã e voltarmos para a comarca dele no domingo, final de tarde. Até aí, tudo tranquilo. Lembrando que eu teria que dirigir num total de 12 horas ou até mais, dependendo do trânsito. Encarei. 3 para ir, 3 para voltar, 6. Depois de novo, 3 para ir, 3 para voltar, 12. Tranquilo. Essa parte eu tentei, até mesmo dentro do carro, por ser uma viagem longa, com crianças ainda, né? Criar situações aonde estimular a participar. Então eu desenvolvi um mapa do roteiro, ele já sabe ler, então com algumas imagens esse mapa, eu desenvolvi esse mapa com todas as cidades que nós passaríamos até chegar lá e sugeri que ele fosse o meu copiloto, porque na sexta-feira de manhã estaríamos só eu e ele dentro do carro
Já no domingo, não. No domingo, o meu filho também já estaria junto, então estaríamos todos dentro do carro. Foi extremamente positivo, foi muito divertido. Brincamos durante a viagem toda e passa mais rápido, o tempo passa voando. Você vai, não tem a necessidade também de fazer de uma vez só, pode haver paradas para tirar fotografia, para conhecer algum lugar bonito. Então foi ótimo, foi excelente. E ele chegou finalmente na casa dele, no quarto dele. Já assumiu a responsabilidade da decoração, de como ele iria colocar os seus brinquedos na, nos armários, enfeitar o seu quarto, junto com o irmão, então um ajudando o outro. Aí daqui a pouco já estava um brigando com o outro, dizendo: Olha, pai, olha ele. Então, isso é vida, isso que é o bacana, é viver e deixar viver. E o ponto onde me chama a atenção, que é um ponto que por isso que eu digo que nós precisamos estar preparados, é o contraponto do que vem já, que não faz parte não foi construído através da nossa orientação, da nossa maneira. Então, por exemplo, eu não acho saudável para uma criança de 8 aninhos gostar de café preto. Mas lá no local onde ele está, eventualmente acredito que ofereçam, mas eu não acho bacana. Então, substituir por um achocolatado. Então, essa questão de viver, de já ter um comportamento, uma rotina, até mesmo de como quando se comporta um pouco mal, e aí existem, da onde ele está, já existe um esquema, uma rotina de como eles agem com todas as crianças que estão lá, né? Para que exista uma vida de verdade, uma certa. Não existe família. Eu não vejo e eu não entendo locais onde existam pai, mãe e quem manda são as crianças. Quando eu chego a ficar chocado quando eu vejo esses programas de televisão, às vezes, mais no passado, né? No estilo Super Nanny, onde você vê aqueles pais que não conseguem dominar seus filhos. Não é por falta de experiência, é porque realmente não tem, a princípio não eram nem para ser pais. Mas vamos deixar esse assunto para uma outra ocasião. Aqui, no caso, na nossa casa, existe uma organização, toda uma logística que é organizada por mim, que determinada por mim, para os meus filhos, então eles sabem. E o novo que está chegando agora ainda não sabe de tudo, mas vai ficar sabendo e é muito observador e aprende, até mesmo quando eu chamo a atenção do mais velho, ele já está prestando atenção e depois me questionou várias vezes: olha, por exemplo, eu vou ficar de castigo se eu me comportar mal? E aí você desenvolve uma conversa, você explica que o comportamento negativo que ele tem por parâmetros, o comportamento negativo que ele tem por parâmetros lá, aqui na nossa casa, pode ser que seja nem tão negativo assim, ou possa ser contornado de uma outra situação, de uma outra forma, que não seja através somente de castigo, ou de um bate-papo, uma explicação, até mesmo uma pergunta, questionar eu questiono muito os meus filhos referente ao porquê. E quando eu digo não, às vezes, propositalmente o meu não tem o porquê. Mas na grande maioria sim tem. Eu uso muito a palavra não para os meus filhos e sempre usei, vou continuar usando. Não pode isso, não pode aquilo, ou pode isso, pode aquilo. Então, se o sim, quando eu falo sim, eu não preciso falar o porquê, mas normalmente eu falo também. O não eu aplico da mesma maneira. Não e o porquê não. E isso acaba facilitando até bastante a minha vida, porque estimula eles a pensarem e principalmente a agirem de uma maneira que fique bacana
de um convívio familiar bacana. Então, problemas como, por exemplo, o pequeno, eu fiz um almoço e durante o almoço ele quebrou um copo. No momento que ele quebrou um copo, teve uma reação extremamente amedrontada com a minha. Para observar como seria talvez a minha reação sobre aquele copo quebrado, ou a reação nós não estávamos sozinhos, já havia mais pessoas da família. E quem não quebra um copo, gente? Pelo amor de Deus, que é só um copo, né? O maior perigo é alguém se machucar. Ninguém se machucou, se limpa e a vida segue. Criança é a que não é ativa, que não tem essa desenvoltura de ter essa sensibilidade, inclusive, de saber que um copo quebrado não é normal, não é uma coisa que você não vai sair quebrando absolutamente tudo, mas também não é anormal, não é um problema, né? Então, eu acho que, inclusive, com ele, eu não vou ter aquele problema de ele fazer de propósito alguma coisa para ver se eu vou seguir amando ele ou não. Eu vejo muita segurança. E aí eu vou exemplificar, eu vou somar a este meu comentário que eu vejo muita segurança nesse exato momento nele, que é com a despedida. No momento desta vez, você veja só, somente 7 dias depois. Não passaram um mês, não se passou um mês ou 2 meses. Foram 7 dias depois. Na quinta-feira anterior, ele estava extremamente desgostoso, ansioso, nervoso, porque ele não tinha respostas de como seria o próximo final de semana. E no domingo, ele passou o final de semana conosco, e no domingo, quando eu precisei deixá-lo lá, já foi com um ar de tranquilidade, um ar de entendimento de que aquilo ali seria só mais um momento, uma pequena fração de tempo que em breve também já será diferente. Então, não chorou, se despediu com tranquilidade, já chegou na casa de uma maneira. Durante a viagem não teve nenhum comportamento onde se abateu, em momento algum, viajou bem e chegou bem. E nos deixou sair de lá também. Eu, pelo menos, saí extremamente tranquilo, sem ter aquela impressão de que havia feito uma coisa chata para ele, uma coisa deixado uma mágoa ou um sofrimento, principalmente um sofrimento. Não, dessa vez eu tenho certeza que quando eu deixei lá, talvez lá no fundinho dele ele novamente não quisesse estar ali, mas como eu conversei bastante com ele durante o final de semana, que tudo está caminhando bem, coloquei várias situações onde ele está, a nossa relação está se desenvolvendo de uma maneira positiva e todo mundo está fazendo o possível para que isso seja o mais rápido possível. Então, realmente foi bacana, foi bom, fiquei muito feliz. E agora, hoje já é novamente uma segunda-feira, onde teremos toda aquela parte de entrega de material, de conversa com a equipe, conversa com o juiz, para ver o que vai acontecer daqui mais 7 dias. Então, pessoal, para quem está aí acompanhando os vídeos, muito obrigado. Muita sorte, muita força para uma pessoa lá de Manaus. Olha, sou aqui do sul do Brasil, recebi uma mensagem de um camarada lá de Manaus que está na mesma situação que eu, também é pai, também está no processo para ser pai solo e está na batalha. É isso aí, não vamos nos entregar. Pessoal, vamos deixar aí os seus likes, os seus dislikes, seus comentários positivos ou negativos. Para mim é indiferente, porque eu quero criar conteúdo para mim, para que eu tenha mais, amadureça cada vez mais
e para quem tem interesse de acompanhar e se preparar para as suas fases também. Porque nem tudo que eu digo é certo e nem tudo que eu digo é errado. Mas a minha intenção é fazer todo mundo pensar mais e se preparar. Um forte abraço e até o próximo.